Boa tarde. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo hoje, analisando, pensando e discutindo alguns temas referente ao terceiro ano. Então, Lucas, você vai ser o mediador de toda a conversa. Vou passar a palavra a você, fechar meu microfone e assim gradativamente. Certinho? Certinho. Pode transmitir o gráfico, por favor, Barreto? O gráfico. Você pode fazer direto, Lucas. Pode você mesmo ir passando, porque daí você vai, como você vai estar mediando a fala, é mais fácil. Tá? Pode abrir você mesmo aí, não tem problema não. Deixa eu ver como é que faz. Tá aparecendo? Você tá com o microfone mutado, Barreto. Está aparecendo, Lucas. Ok. Eu trouxe esse gráfico aqui porque ele é muito pertinente nas pesquisas que eu acabei fazendo. Como que vai ter drogas no meio do debate, boa parte dos presos, homens e mulheres, estão presos por tráfico. Aí depois roubo e depois furto, juntamente com homicídio, no caso dos homens, né? Mas o quão impacta as drogas no sistema carcerário, pois uma boa parte das pessoas estão aqui por causa de droga, seja vendendo ou talvez roubando para conseguir as drogas. É uma parte muito grande da população carcerária por uma coisa tão, na minha visão, tão fútil, que é as drogas. Passo a palavra para você, Barreto. Quando eu vou pensar no sistema carcerário, eu lembro de Foucault. Foucault é um especialista em cadeia. E o Foucault ele traz uma análise muito interessante, Lucas. Ele vai dizer que o nosso modelo carcerário é um modelo falido. E um dos argumentos dele é que o nosso processo carcerário é um processo ainda medieval, onde tira o indivíduo da sociedade e coloca ele num local muitas vezes não adequado, aonde ele deixa muitas vezes de ser um bandido de baixa perigosidade e se torna um bandido de alta perigosidade. Quer dizer, ele entra aí no pré-primário na cadeia e sai pós-graduado em crimes. Por que isso? São vários fatores. Aí vamos entrar em questões políticas, questões sociais, as próprias questões acadêmicas. Então, quer dizer, a leitura de Foucault nos mostra que o nosso processo jurídico ele precisa de uma reforma. Não adianta a polícia prender de manhã e o judiciário soltar à tarde por falta de provas, por falta de celas. E um preso, ele custa hoje em torno de quase R$4.000 para o Estado. Quer dizer, é um alto custo para manter o indivíduo aí no sistema carcerário nosso. Caro. Sendo que a média salarial aí está em torno de R$1.500, se você pegar a média. Então, nós esbarramos uma questão muito interessante a ser pensada. Veja bem, se a maior parte da população ganha em torno de R$1.500, a média, estou falando de Brasil, de regiões, estou pensando por um todo, um preso custa quase R$4.000 para o Estado, para a manutenção dele dentro da cadeia, dentro da penitenciária. Então, está na hora de ser repensado. Uma outra coisa que eu vou provocar vocês, gostaria de ouvi-los, é que a violência é um termômetro social. Ou seja, aumentou a violência, quer dizer que as coisas não vão bem. Obrigado. Então, os termômetros sociais, quer dizer, o aumento da violência
acontece porque a base, que é a moradia, a educação, a alimentação, a segurança e a saúde não estão funcionando. Interessante a gente pensar. Mas eu volto a palavra a você, Lucas, para fazer a mediação. Puxando de gancho do custo de um preso, eu até pensei numa proposta para isso, para combater um pouco esse custo, onde o preso trabalha para reduzir a cada 3 dias de trabalho um dia de pena. Esse trabalho se servir para ele pagar a própria estadia dentro da prisão, porque eu não considero justo ele receber tudo que recebe sem ter nenhum custo por isso. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar se o trabalho dele é remunerado, mas se for, ele poder pagar os custos da sua estadia dentro da prisão. Boa proposta. Isso já acontece, tá, Lucas? Algumas instituições já fornecem isso. Esse modelo também funciona muito bem nos Estados Unidos. Alguns estados norte-americanos trabalham com essa política do preso se manter, quer dizer, algumas prisões já são privadas, elas não são nem estatais, elas são privadas, quer dizer, elas geram renda. Talvez seria uma coisa a pensar, não é? Mas eu gostaria mais de ouvi-los. Isabela, Ana, Maria. Gente, como nós estamos gravando, eu gostaria muito que vocês abrissem o microfone, eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Eu acho que a proposta é isso mesmo, a gente treinar um pouquinho a oratória e a retórica, apesar de ser virtual. Mas é uma oportunidade de vivenciar essa experiência. Eu achei essa proposta que o Lucas falou muito boa, porque eu penso assim que as pessoas que ainda estão presas, elas têm o direito de ainda tentar pelo menos voltar a uma socialização, a uma tentativa de um emprego bom, assim, de uma vida futura, né? Então, eu acho a ideia do Lucas muito boa. O nosso presídio aqui de Varginha, não sei se vocês já visitaram, ele tem uma escola dentro do presídio. Então, as pessoas que estão carcerárias, elas têm a opção de voltar a estudar. A escola estadual que representa o presídio é o Araci Miranda. Então, os professores do Araci Miranda dão o curso do ensino fundamental 2 e o ensino médio para o nosso presídio. Eu não sei se tem alguma parceria já com o curso superior. Eu acho que seria interessante ter. Até porque soltar esse indivíduo na sociedade sem uma qualificação profissional, eu não vejo uma melhoria aí no sentido, quer dizer, uma das coisas que faz a pessoa não ir para o lado da criminalidade é a estabilidade financeira. E a estabilidade financeira ela acontece através do trabalho, através aí de garantir o pão de cada dia. Eu, particularmente, gosto muito da segurança de olhar nos olhos dos meus filhos e não ter medo de estar batendo na minha porta um policial aí, ou fazer receber alguma abordagem na rua por um crime praticado. Eu, particularmente, gosto muito dessa segurança. Até porque eu acredito muito que o homem ele nasceu para crescer em sabedoria e justiça. E em sabedoria e justiça não cabe um desvio moral. Eu, Boareto, defendo muito isso. E isso não é nenhuma concepção religiosa, é uma concepção ética. Bom, Dulcineia, seja bem-vinda. Então, é uma concepção ética. Mas eu acho muito interessante quando um tema desse escolhido por vocês pode ser abordado
dessa forma. Lucas? Eu concordo, porque se a prisão não servir de exemplo, ou, tipo, para o cara refletir que ele não quer voltar ali, ela só vai fazer com que ele torne um reincidente no crime e, querendo ou não, uma hora ou outra ele acaba voltando. Eu trabalhei numa escola algum tempo atrás, e essa escola, eu devo muito a ela, chamada Gralha Azul lá em Lavras, ela acontece ainda, ela é o embrião da UFLA. Então o processo dessa escola é completamente diferente. E a diretora dessa escola, ela fez o PhD, ela é uma doutora em linguística, ela fez o PhD em Florença, na Universidade de Florença, da Itália. E uma das coisas que ela sempre discutia com a gente é a questão da criminalidade e a forma que essa criminalidade é abordada. Porque vejam bem, quando eu falo de corrupção, por exemplo, o que é uma pessoa corrupta? É uma pessoa que infringe algumas questões determinadas pelo Código Civil e pelo Código Penal. Então, o Código Civil brasileiro, que vem do Código Napoleônico, nós já conversamos sobre isso, e o Código Penal, que na época de Vargas, claro que teve alguns ajustes, algumas mudanças, até aumentou a pena de prisão, ele era 30 anos, passou para 40, nós tivemos algumas mudanças agora. Mas vejam bem, o que é uma pessoa que não cumpre, que é corrupta, quer dizer, que burla a lei para levar vantagens ilícitas? Será que aquele menino que cola na hora da prova, ele é menos corrupto que aquele que esconde o dinheiro no caixa 2? Já que ele está roubando uma nota que não é dele? Será que aquele menino que fura a fila de merenda e não consegue esperar a sua vez está respeitando o outro? Quer dizer, a criminalidade, ela não acontece simplesmente com homicídio, ela não acontece simplesmente com roubo. Existe uma diferença de roubo para furto. O que é furto? Furto é quando eu pego alguma coisa que não é meu. Roubo é quando eu pego alguma coisa que não é meu sobre forte ameaça. Ou eu bato na pessoa para tomar, ou eu ponho a arma na cabeça dela, quer dizer, isso é roubo. Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, a nossa questão carcerária, ela é muito mais séria. Porque eu deveria começar a ter essa educação, eu não sei nem se posso usar esse termo, mas esse procedimento ético, lá na infância, lá nas coisas pequenas, naquele caixa que eu não devolvi, que o dinheiro passou na hora do troco, na mentirinha que eu contei para minha mãe. Quer dizer, está muito ligada a essa questão da criminalidade Brasil, a essa questão dessa formação de caráter. E interessante, Lucas, que os grandes pensadores já diziam isso. Cícero, que é um grande orador romano, ele falava isso há muito tempo atrás. E você fez eu lembrar um pouquinho de Shakespeare. Tem uma fala do Rei Lear, não sei se você já leu. E o Rei Lear, ele fica velho, está com 90 anos, e ele faz uma coisa muito boba. E o seu bobo, que é o bobo da corte fala a seguinte frase, que eu gosto bastante. Ele diz assim: pobre Lear, ficou velho antes de se tornar sábio. E talvez a base da sabedoria seja eu conseguir me manter fora desse mundo da criminalidade. Mas não é somente daquilo que vão descobrir, não. É de todos os sentidos. Questão da ética, questão da moral. Eu, Boareto, defendo isso. Isso não é hipocrisia, não. Quem me conhece sabe que eu vivo assim. Quer dizer, é aquela frase do Dostoiévski que eu uso muito, você já deve ter ouvido eu falar mais de uma vez, que as minhas ações gritam muito alto e calam no discurso. Eu gosto muito disso. Lucas? Antes de a gente ir para o próximo assunto, eu queria falar um pouco sobre as saidinhas. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É que um levantamento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária de 2013 a 2012 revelou que mais de 50 mil detentos que têm o benefício dessa saidinha não voltou. Então, isso é uma
não é uma brecha, mas é um déficit muito grande do sistema carcerário. Fornecer essa confiança, eu não sei o que pensar sobre, mas é uma confiança muito grande dada para esses presos que acabam muitas vezes não voltando. Eu chamo a atenção de vocês, eu gostaria muito que vocês abrissem as câmeras, porque as câmeras abertas fica melhor na hora da gente estar discutindo. Se vocês puderem abrir as câmeras, eu agradeço bastante. Mas como eu não gosto de nada obrigado, eu acho que tudo tem que ser voluntário, fiquem à vontade. Eu chamo muita atenção de vocês para a questão da legalidade. O nosso Código Penal é considerado um dos mais avançados do mundo. Eu sei porque eu converso com alguns juristas e eu tive a oportunidade de estagiar no escritório do Dr. Morvan, que é um dos melhores aqui de Varginha. Então, nosso modelo é muito bom. A nossa Constituição é uma das mais bem organizadas sociais do mundo. A nossa Constituição serve de modelo para vários países aí e para várias outras constituições. Agora, a aplicabilidade é uma outra história. Então, esse benefício de finais de ano, de passar com a família, os presos, eles ganham através do bom comportamento, através desses cursos que é oferecido dentro da penitenciária, dentro das cadeias. Quer dizer, são várias estratégias que o Estado tenta aplicar para facilitar a volta desse indivíduo recuperado para a sociedade. Não está funcionando. O Estado está tentando, viu, Lucas? Não vou dizer para você que não, porque está tentando. Tem vários sociólogos, várias pessoas ligadas à educação por trás aí, tentando colocar cursos aí, profissionalizantes, vários cursos dentro da penitenciária. Inclusive, até o professor ganha um pouquinho mais que trabalham dentro da penitenciária. A questão é muito mais profunda, sabe? Muito mais profunda. Esse jeitinho brasileiro, talvez, seja o nosso grande erro. Vou te dar um exemplo. Vou pegar um país aqui da América Latina para a gente não precisar ir lá na Europa. Tá? Na Europa, existem alguns países lá muito avançados nesse sentido. Vou pegar o Chile. Se você for no Chile hoje e for no metrô, você vai assustar muito, porque lá existe 3 roletas. Uma roleta para quem paga mensalmente, quer dizer, você compra um cartão e usa o metrô, paga por mês. A outra, que você usa o metrô diária, quer dizer, você vai usar o metrô só naquele dia, só naquele horário. E a outra, para quem não tem dinheiro e precisa usar o metrô, que é passagem livre. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que ninguém usa a passagem livre, todos pagam. E eu perguntei para um senhor já de cabeça branca, falou assim, não, nós pagamos, porque nós sabemos que esse dinheiro, ele é investido para a melhoria do nosso transporte. Então nós não usamos aquilo ali. Isso daí é educação moral. Isso daí é essa capacidade de entender, e é claro, existe uma transparência, da onde esse dinheiro está sendo usado. Nós vivemos numa sociedade onde temos uma desconfiança muito grande em cima dos nossos políticos. Nós não confiamos na nossa guarnição, na polícia. Nós não confiamos no nosso sistema judiciário, nem no nosso sistema carcerário. Então nós vivemos um mundo de dúvida. O Brasil, infelizmente, está vivendo um período onde nós duvidamos. Existem pessoas que estão indo contra a vacinação, já que o curso da história prova, nós tivemos uma aula disso semana passada, prova que a vacinação ainda é uma das fontes reais e verdadeiras para combater as doenças, as pandemias. Então é interessante a gente pensar nesse sentido. Mas eu estou falando muito e gostaria de ouvi-los. Lucas? Eu já acho que a gente pode passar para o próximo tema. Eu não sei se eles têm algum comentário.
Alguém mais gostaria de fazer algum comentário nesse tema, antes que o Lucas possa mudar? Acho que não, acho que você pode passar, Lucas, e fazer a primeira abordagem. Ok, o próximo tema é sobre as drogas. Particularmente, eu não tenho uma opinião formada, e por isso eu só trouxe alguns tópicos sobre esse tema. Eu vou começar falando sobre a Holanda, que muita gente usa a Holanda como argumento para ser a favor de legalizar, que seja. E não é tudo liberado, como muitos acreditam. Tem uma política de tolerância, bem parecida até com o Brasil, que a pessoa pega em pequena quantidade, até 5 gramas, ou criando poucas plantinhas, até 5. A polícia arquiva o processo. Então, tipo, não é, não é algo totalmente livre, mas tem uma política de tolerância. E para quem é a favor da questão econômica, eu procurei que uma região holandesa faturou 1 bilhão de euros por ano com a maconha. Então, para quem quer se posicionar a favor, é rentável até. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Alguém, meninos, gostaria de comentar? Eu queria comentar, que eu tava refletindo sobre as coisas que o Lucas estava falando, e aí eu tava pensando, eu não sou a favor às drogas, mas, por exemplo, as drogas na medicina, aí sim é um bom lado, assim, para usar as drogas por um bom motivo. Então, na medicina é permitido se a pessoa criar, cuidar, plantar em casa se tiver alguma doença comprovada, tiver um laudo médico, aí é permitido. Eu também sou contra as drogas, porque é algo muito ruim, é um vício. E mesmo se permitisse em pequena quantidade aqui no Brasil, teria que ser uma coisa muito bem planejada, porque é uma questão de ética, de moral. E muitas pessoas não obedecem à lei e tudo mais. Posso fazer um comentário, Boreto? Ou você vai falar? Por favor, Lucas. Eu prefiro ouvi-los. Eu concordo com a Maria Eduarda. Tipo, acho que no Brasil não seria possível que, por exemplo, uma coisa tão simples que é não jogar lixo no chão, pessoas ainda jogam, vai seguir uma lei que seja sobre a quantidade de porte assim, da droga, ou que seja, para fazer funcionar mesmo. Não acho que seria possível. Na minha vida, eu sou totalmente contra. Eu acho que não tem nem possibilidade nem de experimentar. Totalmente contra. Mas para outra pessoa, ela não interferindo na vida de alguém, não sendo para muitas pessoas a maconha é a ponte para outras drogas, que, por exemplo, o crack, se chegar a um nível que ela precise roubar para sustentar o vício, aí já interfere na vida de outra pessoa. Se ela continuar só na maconha e não interferir na vida de ninguém, que siga. Isabela? Então, eu acho igual o Lucas citou dos lixos, igual lá nos Estados Unidos. Esses dias eu tava conversando com alguém sobre isso. Aí, assim, nos Estados Unidos não foi de uma hora para outra também que eles começaram a limpar as ruas, deixar tudo limpinho. A gente tem que começar agora e devagar, bem devagar, até a gente conseguir. Porque não vai ser de uma hora para outra. Tem que ir tentando. Sim, a mudança tem que partir da pessoa. Se cada um fizesse a sua parte, porque, nossa, isso é uma questão muito difícil. O egoísmo, a pessoa tem que ter mais empatia, mais é, pensar no outro, pensar no próximo, pensar se aquilo vai fazer bem para o planeta. É difícil, mas é algo que deve ser questionado, que deve ser debatido, porque é um assunto interessante e é isso que eu acho. Eu achei um fato meio chocante. Vou ver o que vocês acham. Eu procurei nas minhas pesquisas, estava falando que a maconha é a droga ilícita mais usada durante a gravidez. E há risco de malformações, abortos ou partos prematuros. Deixa eu ver aqui.
E em gestantes que fumam mais de 6 cigarros de maconha por semana, os filhos apresentam, a partir de 2 anos de idade, menor aptidão verbal, menor capacidade de memória que outras crianças, e essas crianças também apresentam o risco de hiperatividade e depressão, podendo até ter leucemia. Quando nós puxamos esse tipo de discussão, eu chamo a atenção de vocês para atenção. Vejam bem, quantos milhões de anos que levou para o homem ele sair lá das cavernas e chegar à Lua? Quer dizer, ele busca formação, ele busca academia, ele busca um corpo saudável, ele busca aí todo uma esfera, uma gama de questões para gradativamente evoluir. Ou pelo menos deveria ser isso. As pesquisas mostram, e é muito interessante quando eu penso dentro da ciência, as pesquisas mostram que tudo aquilo que é em excesso faz mal. Até feijão. Agora, a questão das drogas, ela é muito mais significativa, porque eu começo com um cigarro, passo a 2, 3, logo estou deixando o cigarro, colocando uma coisa a mais, e assim vai aumentando. Quer dizer, além de ser uma coisa viciante, ela vai gradativamente aumentando a quantidade. E nós sabemos que uma das coisas que não permite o uso das drogas, primeiro, eu saio da minha realidade. Então, na verdade, estou fugindo, estou tentando fugir do meu mundo. Eu não suporto o meu mundo e fujo do meu mundo. Quer dizer, eu prefiro fugir do que muitas vezes encarar a minha realidade. Por vários motivos. Não vem o caso. Mas eu entendo que se meu corpo é uma máquina, e se essa máquina for treinada, bem trabalhada, bem cuidada, ela dura a vida inteira, por que eu, em sã consciência, vou usar um mecanismo para destruir essa minha máquina, que é minha, eu vou sofrer as consequências, através de produtos que levam a perca de memória até doenças. Chamo a atenção de vocês. Nós não sabemos ainda como será os filhos de crack. Eu estou vivenciando isso na minha família. Eu tenho um primo que é usuário de drogas. Ele hoje já conseguiu vencer várias etapas, foi internado, casou, e a filha dele nasceu com quase toda a problemática. A menina está com 2 anos, a menina não anda, a menina não senta, a menina não fala. Ela tem 2 sessões de fisioterapia com meus irmãos e não fechou o diagnóstico da menina ainda. Você está tratando em Belo Horizonte. O que o médico falou? O crack que meu primo usou influenciou na formação genética da menina. Então, quer dizer, essa menina, inocente, e hoje ele chora, ele sofre, ele está passando por um processo aí extremamente aí, eu olho ele aqui nas escadas do prédio, me corta o coração, mas ele está começando a colher o que ele plantou lá atrás. Então nós ainda não sabemos qual que vai ser a extensão dos filhos dos crack. Não sabemos. Eu estou dizendo uma experiência que eu estou tendo na minha família. Talvez vocês também tenham na família de vocês. Então, o próprio nome droga, seja ela lícita ou ilícita, seja ela maconha ou álcool, quer dizer, ela tem que ser muito bem pensada. Vocês, adolescentes, vocês são a nossa esperança. Quer dizer, as decisões de vocês é um impacto social. Vocês vão fazer as mudanças. Então, as escolhas de vocês vão trazer consequências, sim. Não só para os pais de vocês, mas para todas as pessoas que gostam de vocês. Então, não ir por esse caminho é um sinal de sabedoria. É
como diz a Helena Blavatsky, se eu tenho um abismo, para que eu vou de automóvel para lá para cair no abismo? A droga é um automóvel. Então, se eu tiver caído no abismo, eu vou tentar ir a pé, eu vou tentar ir mancando de cadeira de roda para demorar a chegar lá. A droga seria uma Ferrari. Quer dizer, me levaria mais rápido para o abismo. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar. Mas eu gostaria de ouvir mais vocês, eu estou falando muito. Essa história que você contou, esse seu fato pessoal que aconteceu com seu primo, é muito triste, e a filha dele está em estado vegetativo também, é muito triste, que ele está plantando o que colheu, mas tudo isso por um começo, por um vício que ele teve. O segredo é não começar. Se você começa, é difícil de parar depois. É difícil de controlar. É uma coisa que você se sente o prazer de querer mais e mais e acha que tá... como é que fala? A pessoa... saciar que fala. Saciar. E tudo isso vai só piorando e te corroendo por dentro. Uma pessoa que fuma muito, faz muito mal pro pulmão e pode levar até a morte. E, infelizmente, isso acontece muito no mundo. Então, a pessoa tem que ter... Como é que fala? Não pode ser uma pessoa assim... Não é que não pode ser, mas tentar não ser uma pessoa cabeça fraca, não cair nesses vícios, nessas coisas ruins que tem na vida. Eu gosto muito... Eu gosto muito, não. Depois desse meu estado aqui em casa, desse tempo fechado aqui, por causa da minha deficiência do rosto, eu comecei a ler algumas coisas e reli o Don Quixote. E tem uma frase do Don Quixote que eu sempre usei ela, mas eu nunca enxerguei ela da forma que eu enxergo hoje. Que ele diz assim: mesmo que eu não tenha o amor das mais belas donzelas, mesmo que eu não tenha a riqueza dos príncipes, o meu coração se contentará com o perfume das flores, ou mesmo com a poeira das estradas. Talvez esteja na hora de nós começarmos a enxergar a simplicidade e a beleza que tem nessa simplicidade. Porque quando, você falou tudo, quando as pessoas buscam o álcool, as drogas, na verdade, eles tentam buscar um prazer assim, extremo. E muitas vezes eu consigo ter o prazer ouvindo um passarinho, vendo uma tarde, vendo o amanhecer, quer dizer, estando de perto de quem eu gosto, vendo um filme. Quer dizer, talvez esteja na hora de eu começar a repensar isso. Talvez esse seja um caminho. Mas eu gostaria de ouvir mais vocês. Se ninguém for fazer mais nenhum comentário, e aproveitando o gancho do seu caso familiar aí, a gente já passar para o próximo tema, que é o aborto. Por favor, Lucas, pode fazer a introdução. Bom, é muito discutido o aborto, principalmente na internet, e surgem duas palavras: descriminalização e legalização. Tecnicamente, a luta teria que ser para descriminalizar, porque legalizado já é. Em algumas circunstâncias já se pode fazer o aborto, que é anencefalia, estupro, ou onde é gravidez de risco, que nem teve aquele caso da menina de 12 anos lá, gravidez de risco. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Independente da lei, cerca de 500 mil mulheres no Brasil abortam por ano. E nenhum contraceptivo é 100%. Os riscos das mulheres morrer é muito grande, principalmente quando ela é negra. Porque como é que eu falo? Esqueci o que eu ia falar. Porque quando eles fazem clandestinamente o aborto, e isso acaba levando à morte.
E é muito caro para fazer isso. E as mulheres negras, principalmente pobres, não têm dinheiro para fazer isso. E se legalizar, diminui muito a porcentagem de aborto, porque vai ter apoio de psicólogos para saber o que é a fundo disso, não só, mas você está matando uma criança. Gente, não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes, mas é minha opinião, não sei. Eu acho que essa questão do aborto, de legalizar ou não o aborto, por questão de estar tratando de uma vida que começou a nascer dentro da pessoa, eu já cheguei a discutir, mas eu já cheguei a ouvir muito sobre esse assunto do aborto há muito tempo atrás, que é questão de religião também. Tem a ciência e tem a religião nessa questão de estar tendo uma vida dentro de você e você matar ela. Mas eu sou contra o aborto nessas questões que o Lucas falou, na questão de estupro, na questão de a mãe estar correndo um risco de morte, que são as questões que são legalizadas. Só isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Eu teria que pesquisar mais para falar e estudar mais para falar sobre esse assunto. Eu não entendi o posicionamento da Ana. Deixa eu ver se eu entendi. Você é a favor de qualquer situação a mulher poder abortar? Sim, o corpo dela, ela tem direito sim ou não de abortar. Entendi. E você, Barreto? Faça opinião sobre. Vamos pensar um pouquinho, né? A primeira coisa que vocês podem fazer uma pesquisa, que todos os países que legalizaram o aborto diminuíram o aborto. Estranho, né? Legalizou, deixou de ter aborto. Muito estranho isso. É porque a partir do momento que eu legalizo alguma coisa, as clínicas clandestinas que existem, vocês sabem disso, elas desaparecem. Então aquelas mulheres que fazem qualquer coisa para abortar, elas vão passar por todo um processo. E muitas vezes esse processo leva ela a repensar se vai ou não tirar a criança. Eu particularmente, acredito que as escolas deveriam ter, desde o Fundamental 2, educação sexual. Infelizmente não temos. Até para nós conhecermos o nosso corpo, quando eu falo nós, eu estou colocando eu e a professora do Cineia junto, nesse mesmo campo, porque nós, apesar da nossa experiência, apesar da nossa vida, eu sou casado, o Cineia é casado, a Cineia é mãe, eu tenho filhos. Apesar disso tudo, a nossa experiência, ela poderia ser muito maior. Não no sentido da prática, mas no sentido do entendimento. Então, vejam bem, isso é um fato. Somente um país no mundo que teve um momento. Só um. O resto tudo teve a tendência a cair. Eu particularmente defendo que uma mulher que não tem nenhuma estrutura e optar por ter um filho, como será a criação desse filho? Mas vai jogar para a adoção. Nós sabemos que o nosso modelo de adoção no Brasil é falido. Nós sabemos disso. Vamos dar um jeito. Julgar o outro é muito fácil. Então são questões muito sérias que devem ser repensadas. Então, olha, você defende a legalizar? Não estou aqui para defender, estou aqui para pensar com vocês. A maior parte dos países que legalizaram provam, estatisticamente, que o número de abortos diminuiu. Tem muita gente ganhando dinheiro com o tráfico humano. Primeiro é o tráfico humano, depois o tráfico de arma, depois o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem em terceiro lugar. Tem muitas pessoas pegam crianças aí, vocês sabem disso, e vendem no mercado negro, não é para adoção. É para a criança crescer um pouquinho, matar essa criança, tirar os órgãos e vender. Quer dizer, é o verdadeiro matadouro. Isso é fato. Mas espera aí, antes de eu continuar aqui, a Maria Eduarda levantou a mão ali. Então, professor, eu levantei a mão para corrigir o que eu tinha falado antes, porque eu também estou nervosa, porque isso é um assunto sério que a gente está debatendo.
E aí eu mandei aqui no chat, assim, que eu sou a favor ao aborto nos casos de risco de vida da mãe e no caso de abuso sexual. Aí eu coloquei aqui no chat só para corrigir. E realmente, em questão da escola ensinar sobre educação sexual, a escola ensina, mas ensina pouco, não o suficiente. Poderia, sim, aprofundar mais durante o tempo de estudo, durante os anos, sobre esse assunto também. Só isso que eu queria falar. Pode continuar, professor. No mundo antigo, existiam as escolas de prazer, onde que as mulheres e os rapazes entravam nessa escola e eles iam aprender as técnicas do sexo. O mundo sexual não era visto como esse mundo tão julgado igual o mundo judaico-cristão. Então, iam aprender o quê? Existem cheiros que estimulam a prática sexual, existem lugares no corpo aonde que toca, que aumenta a vontade do orgasmo. Quer dizer, existem várias coisas que ficou esquecido lá no mundo antigo. Infelizmente, ou felizmente, não estou aqui para julgar nem para discutir isso com vocês. Só que nós vivemos um momento histórico onde que dedos ainda são apontados e acusações ainda são feitas. Nós não resolvemos questões simples, como eu já disse a vocês, como a feira da merenda numa escola, por exemplo. Igual o Lucas pontuou muito bem, jogar ou não o papel no chão na rua. Olha quantos moradores nós temos de rua hoje, não resolvemos o que fazer com eles. Quando eu falo nós, porque eu tenho responsabilidade social, a professora Dulcineia tem, a Ana tem, o Lucas tem, a Isabela tem. E qual que é a responsabilidade social do Boareto nesse momento? Trazer para vocês uma aula de qualidade e dar o máximo de informação no menor tempo possível. Qual que é a responsabilidade social de vocês? Fazer toda a adequação desse conhecimento que vocês estão ganhando na aula e aplicando de melhor forma possível na vida de vocês e logo depois no mercado de trabalho, sendo homens e mulheres dignas, honradas e sábias. Então vejam bem, nós temos um compromisso social. Se eles estão morando na rua, talvez o Boareto não está dando a aula da forma que deveria, talvez a Ana não esteja estudando da forma que deveria, talvez o Lucas não seja. Vocês estão entendendo? Se precisar de algum culpado, basta nós olharmos no espelho como alerta brilhantemente o Frei Beto. Então, quando eu puxo esse tipo de temática, que é a discussão, não é para dizer que está certo ou está errado, é para a gente poder estar pensando. Vejam bem, uma clínica clandestina, ela oferece muito risco para essa mulher que muitas vezes ela procura porque ela não tem condição nenhuma de criar ou cuidar dessa criança. Às vezes medo da família, às vezes rejeição dos amigos, quer dizer, nós vamos entrar em várias questões. Eu acho que não vai dar tempo de nós terminarmos a abordagem desse tema nessa aula. Então, a semana que vem, eu vou convidar vocês para a gente tirar mais 10 minutinhos para a gente poder estar fechando isso. Dá tempo de vocês pensarem um pouquinho e a gente termina essa discussão, até porque o nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra à professora Dulcineia, se ela quer fazer algum comentário, para a gente poder fazer o encerramento da aula. Certinho? Dulcineia? Boa tarde, Boareto. Boa tarde a todos. Eu estava aqui ouvindo as colocações, os comentários, as reflexões, porque são justamente, essa é a palavra, são reflexões. Não que sejamos a favor ou contra alguma situação. Acredito que, como diz, seja a mudança que você quer para o mundo. O tempo todo que vocês pontuaram, pensei nessa situação. Eu também tenho exemplos dentro da minha família, de adoção de crianças que seriam jogadas na lata de lixo, que seriam jogadas no poço, porque a mãe era drogada, ex-drogada, não queria criança, essa criança seria morta, ela não existiria. E algumas pessoas da minha família adotaram essas crianças, que hoje já têm aí 20 anos de idade. Então, já é um período extenso. E eles tiveram a oportunidade de viver. Então, por esse ângulo,
a gente pensa na vida, nesse direito. Eles têm limitações? Sim, tem dificuldades de aprendizagem, tem raquitismo. Então, as consequências, as sequelas são imensas. Mas eu gosto muito das reflexões e acredito que esse seja o melhor caminho. Então, eu agradeço a participação, a aula está encerrando, né? Eu vou repetir a frase, né, de grandes mudanças que você quer para o mundo. Eu uso essa frase para me guiar, para guiar os meus filhos, né? E deixo essa mensagem para vocês refletirem também sobre ela. Um abraço, obrigada, viu, Boareto? Se der, semana que vem estarei firme com vocês. Um abraço, tchau, tchau. Eu quero agradecer o Lucas, porque ele teve toda a iniciativa aí, toda esse desgaste aí de estar levantando os temas, escolhendo com vocês. Muito obrigado da participação. Eu defendo que tudo deve ser discutido, pensado e analisado. Não existem temas que não possam ser discutidos. Porque, vejam bem, discutir o tema não é combate. É análise e busca de entendimento. Então, agradeço muito a vocês. O nosso horário até já ultrapassou. Peço desculpa por ter ultrapassado. Vou finalizar a aula agora com a seguinte frase: muito obrigado por vocês ajudarem nós, professores, a pensar. Então, boa tarde a todos. Vou parar a gravação agora.